E como sempre aqui, meu companheiro de fórum na Copa de Todos os Dias. Boa noite, Ivan. Boa noite, De Luca. É isso, na alegria e na tristeza, né, De Luca? Que dia, que dia. Eu já troquei de camisa, eu tava torcendo aqui com a camisa da seleção no jogo do Brasil, aí acabou o jogo do Brasil, coloquei a camisa da Argentina para torcer para a Argentina. Não ziquei a Argentina, pelo menos. A Argentina é classificada. A gente vai falar bastante sobre futebol também sobre a ameaça golpista que continua parando o Brasil, os memes dessa derrota brasileira e vitória argentina, e também sobre os novos ministros do governo Lula, né, anunciados hoje, os primeiros ministros, né? A gente tem convidado especial hoje, né, Ivan? Sim, é isso, especialíssimo, além da Ana Prestes, né, que está sempre conosco aqui todos os dias no Fórum na Copa. Vou deixar para o William apresentar nosso convidado, já que o William que articulou, super especial hoje, hein, De Luca? Um querido, um colunista, jornalista esportivo, acompanho sempre há muito tempo, um amigo de Twitter e da vida também. Chega mais aqui, Luiz Menon. Opa, tudo bem? Boa noite para vocês. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Boa noite, Menon. Prazer é meu. Pena que não deu da outra vez, né? Mas que é isso, a gente está junto. Ainda tem mais uns dias de Copa, agora a Copa menos feliz, né? Sem a seleção brasileira, mas a gente tem mais alguns dias de Copa, vamos falar bastante sobre isso. Vamos começar falando, né, sobre essa derrota da seleção brasileira. Mais uma vez o Brasil cai nas quartas de final, né? Parece que a gente engatou na maldição das quartas de final e não sai mais. Queria que o Menon, que é o especialista de futebol aqui, nos falasse um pouquinho sobre essa partida, né? Como é que você viu esse jogo entre Brasil e Croácia, Menon? Então, pessoal, eu acho até que o Brasil, se for ver bem, jogou melhor que a Croácia, né? Mas isso é totalmente irrelevante diante dos erros grosseiros que o Brasil fez, né? Primeiro, qualquer um de nós aqui, né? Principalmente vocês dois que jogam bola, né? Eu não jogo. A gente sabe. Olha a situação. Copa do Mundo, quartas de final, faltando 4 minutos para acabar, o Brasil está na frente 1-0, leva um gol de contra-ataque. O que é isso, cara? Num momento desse, você tem que estar todo mundo defendendo para você ter o contra-ataque, né? E o outro erro fundamental do Brasil, você viu agora, a Argentina ganhou, né? Teve um pênalti no primeiro tempo, depois um pênalti na decisão por penais, né? O Messi bateu os dois, né? O nosso melhor cobrador, que inclusive eu acho que é o melhor cobrador do mundo, né? Que é o Neymar, não bateu, porque ele queria ser o último a bater. Porque segundo o Tite, o último a bater é o cara que é o melhor, mas daí você nem bate, né? Você não conseguiu. Principalmente ali, o Brasil já saiu perdendo, então no segundo já tinha que ser ele para tentar reverter essa vantagem que estava a Croácia, né? A Croácia fez 2-0 nos pênaltis. Pois é, Menon. Isso aí o treinador que tem que decidir quem bate, né? Não é isso. É isso que eu ia te perguntar, Menon. Inclusive, uma das principais repercussões, assim, depois da derrota, é muita gente culpando o Tite por não ter colocado o Neymar para bater logo no começo, né? O que você acha? Você acha que foi um erro de fato? Isso deve ser creditado ao Tite ou não? Então, eu realmente não sei quem que decide, né? Mas, na minha opinião, quem tem que decidir é o treinador. Não pode ser o jogador. Pelo que eu entendi ali, o Neymar queria ser o último a bater. Aconteceu isso no Flamengo ano passado. Não sei qual torneio lá, o Gabigol quis ser o último a bater para fazer o gol da vitória. Nem conseguiu bater porque o Flamengo perdeu antes. Então, essa noção de que o melhor deve ser o último a bater, porque tem mais calma e tal, eu acho completamente errada. Tem que ser o primeiro para você já conseguir já sair fazendo um gol, né? E a minha opinião, a minha percepção é que assim, quem quer bater? Vou eu. E o Neymar deve falar, vou por último, como ele fez na Olimpíada, né? Que ele foi o último a bater, e aí ele sai comemorando tudo, porque garantiu a vitória brasileira na Olimpíada aqui no Brasil, né? 2016. Então eu acho um erro de avaliação terrível isso daí. E agora eu vou ser sincero para vocês, setembro de 2021, eu fiz um post lá no UOL falando assim,
O Brasil tinha conseguido 7 vitórias seguidas com o Tite. Eu falei, o Brasil está pronto para ser eliminado nas quartas de final o ano que vem. Nem tinha sorteio, nem tinha nada. Porque eu acho o time do Brasil muito sem... Primeiro, meio campo muito ruim, né? O Lucas Paquetá é um jogador, assim, para jogar aqui no Brasil, eu acho. O time não é um jogador para a seleção brasileira. Deixou o Modric, o Brasil deixou o Modric, né? Modric jogar à vontade, ele é um jogador espetacular. E assim foram indo os erros, né? E as substituições do Tite. Sai o ponta direita, Rafinha, entra o Antony, ponta direita. Sai o ponta esquerda, Vini Júnior, entra o Rodrigo na ponta esquerda. Sai o centroavante, Richarlison, entra o centroavante, Pedro. Quer dizer, ele tem um bloco, um tipo de pensamento, ele não ousa, né? Ele vai daquele jeitinho, bloco com bloquinho. E faltou. E novamente o Brasil cai nas quartas de final. Pela segunda vez seguida com ele. Deixa eu aproveitar para agradecer aqui a chegada da Ana. Aninha, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Não acertamos nossos palpites, né, Ana? Passamos muito longe. Boa noite, gente. Boa noite, Wander, Luca, nosso convidado, Menon, todo mundo que está nos acompanhando nesse dia triste para o Brasil na Copa. Deixa eu aproveitar para agradecer alguns comentários aqui. Marcos Amaral, Casemiro é só bagagem, não rende nada. A Leila Araújo, Menon, ex-colega de Gazeta Esportiva, há quanto tempo? A Leila Araújo aqui. Ô, Leila, tudo bem, querida? Saudade. Colega de Gazeta aqui assistindo a gente. Beijo para você, Leila. Viva a Gazeta Esportiva, quanto tempo? O Cessar Fogo aqui dizendo que agora vai de Argentina e Marrocos. A Raquel Sampaio perguntando, e o Daniel Alves? Vamos falar sobre esse assunto já já. O Fred Dreyfus, a Croácia jogou melhor no meio campo o tempo todo. O Neymar não fez marcação forte, por isso o Richarlison precisou voltar mais para marcar, prejudicando sua principal função, que é fazer gol. Boa avaliação, Fred. O Hildebrando Mandu dizendo que os bolsominions voltaram mais cedo para casa. E aí, muita gente comentando aqui, agradecendo a todos vocês. Salete Farias, a Raquel Sampaio falando bola Argentina. O Marco Amaral, torci contra a Argentina, eles não gostam dos brasileiros. Isso não é verdade não, viu, Marco? Os argentinos não desgostam dos brasileiros, não. Tem essa rivalidade que, para mim, é muito mais criada por setores da imprensa do que uma rivalidade real entre povos, né? Acho que os brasileiros e os argentinos estão muito bem, e racista tem no Brasil, tem na Argentina, tem no Equador, tem no Uruguai, tem na Bolívia, homofóbico tem no mundo inteiro. Isso não é uma exclusividade argentina, é uma exclusividade do mundo todo, infelizmente, não é uma exclusividade deles. A Andrea Magnavita falando que os Los Hermanos precisavam de uma alegria, não é a banda, né? Os argentinos precisavam de uma alegria. E é isso. Agradecendo a todo mundo que está comentando aqui. Eu vou perguntar de novo para o Menon, aproveitar os conhecimentos futebolísticos do Menon aqui com a gente. Há acho que um outro debate que foi feito também, e é óbvio que isso é um debate que é sempre feito nas derrotas, né? Quando a gente perde, esses debates acontecem. É sobre as opções que o Tite levou para a seleção brasileira. Hoje, vendo o resultado do Brasil em campo, você acha que o Tite levou os melhores jogadores que tinha à disposição? As trocas que ele fez, principalmente no intervalo, mostram que outros nomes poderiam ter rendido mais? Bom, tem alguns jogadores que eu acho que não deveriam ter ido, né? Principalmente o Daniel Alves. Você vê o que aconteceu hoje. O lateral direito não podia jogar, jogou o Éder Militão deslocado ali. Quando ele resolveu trocar o Éder Militão, que inclusive eu acho que ele fez errado, né? De tirar o Éder Militão, tirou porque ele tinha cartão amarelo, né? Não queria que fosse expulso, como se tivesse o jogo ganho. Aí ele não colocou o Daniel Alves, colocou o Alexandre, né, que estava voltando de contusão. Quer dizer, o Daniel Alves foi um penduricalho, né? Muita gente fala liderança que tem fora de campo. Hoje a minha amiga Mili Lacombe falou uma coisa verdadeira, que a liderança que o Neymar coloca no time é uma liderança infanto-juvenil, né? É um time assim, imaturo, né? Parece umas crianças, tá? Eu nem estou criticando as dancinhas, mas se preocupar em treinar uma dancinha, me parece que é uma perda de foco, né? E o Daniel Alves, que tem 39 anos, eu acho que entra aí também. É um cara meio avoado, né? Não acho que ele é um cara mentalmente forte, né? Formado, parece meio uma criança mesmo.
O Fred é um jogador que eu não gosto de jeito nenhum. Jogador, o Tite levou na última Copa e o cara não podia jogar, estava machucado, passou a Copa inteira machucado. Como se ele fosse o Messi, né? Vamos levar o Messi, que ele entra na semifinal. Tal. Não, era o Fred, né? E voltou o Fred agora. Então, eu acho que essas... Eu acho também, conceitualmente, ele errou um pouco, porque ele se encantou com uma nova geração que apareceu 1 ano e meio atrás aí. O Antony, o Rafinha, o Pedro, né? E ele resolveu levar um monte de atacantes, né? Levou 9 e só 4 zagueiros, né? E aí, quando os 2 laterais machucaram, o zagueiro teve que ir para o lateral, teve que ir para outra lateral, o zagueiro teve que ir para a lateral direita. Então, acho que ele deveria ter tido um zagueiro a mais, um zagueiro canhoto a mais. Mas o principal para mim seja quem estivesse lá com ele, seria uma seleção assim, com falta de criatividade, mas assim, metódica, né? Sempre os mesmos movimentos, não tem uma jogada, uma inversão de jogada, um drible diferente, uma tabela, apesar do belíssimo gol hoje, um dos gols mais bonitos da Copa. É isso. Vamos agora só partir um pouquinho para falar sobre algo que aconteceu logo depois do jogo. Mal deu tempo da população dos brasileiros aceitarem a derrota, e o Bolsonaro apareceu, né, depois desse mais de um mês praticamente calado, né? Ele fez algumas poucas aparições públicas, mas em todas elas em silêncio, né? E hoje ele resolveu aparecer justamente logo depois do jogo do Brasil, da derrota da seleção, né? Minutos depois, o que até foi meio estranho, não sei se ele quis se aproveitar do momento, mas ele reuniu alguns apoiadores no Palácio da Alvorada, no jardim do Palácio da Alvorada, para falar pela primeira vez, né? A primeira vez que ele faz uma declaração pública, assim, de fato, tão grande, depois da derrota nas eleições. A gente tem até matéria aí, se alguém puder colocar na tela, enquanto eu só dou esse contexto rapidamente, mas ele fez um discurso para os seus apoiadores golpistas, né, para tentar inflamar esses apoiadores, dando mensagens meio dúbias, por hora meio dúbias, e outras horas com um tom mais golpista direto mesmo, né? Eu não achei nada dúbia das mensagens, Ivan. Depois a gente vai ver o vídeo, eu não achei a mensagem nada dúbia. Mas a gente vai ver a mídia tradicional está noticiando como algo dúbio, né? Eu também não achei, inclusive a gente deu na fórum, tá aí. Esse é o título que eu dei, né? Bolsonaro quebra o silêncio, evoca Forças Armadas e faz discurso golpista a apoiadores. Eu considero que foi um discurso golpista mesmo. Em alguns momentos, ele fala sobre, não é eu autorizo, o que vamos fazer, né? Meio que falando que é jogar dentro das supostas 4 linhas. Mas é um discurso golpista porque, em vários momentos, ele evoca as Forças Armadas e, inclusive, diz, eu tenho certeza, entre as minhas funções garantidas pela Constituição, que uma delas é ser o chefe supremo das Forças Armadas. E fala isso para uma claque que está na frente de quartéis há mais de um mês pedindo intervenção militar, não tem como ser interpretado de outra maneira que não seja um discurso golpista, né? Tanto é que eu até destaquei isso em um dos trechos, que, como uma das respostas a isso que o Bolsonaro fala, um apoiador vai lá e grita, não tenha dó do sangue que vai escorrer. Um apoiador grita para o Bolsonaro, né? Enquanto o Bolsonaro fala o que nós vamos fazer e tudo mais, um apoiador grita, não tenha dó do sangue que vai escorrer. Então, foi uma senha golpista, né? O pessoal fala, não tenha dó do sangue que vai escorrer. Isso foi um apoiador que disse em resposta a esse discurso do Bolsonaro, né? Ou seja, ele fez como dando um sinal para que essas pessoas continuem, né, fazendo esses atos golpistas, e no final do seu discurso ele fala o seguinte, acredito em vocês, vamos acreditar no país. Tudo dá certo no momento oportuno, né? Esse tipo de fala é claramente um incentivo para que as pessoas que estão lá na frente dos quartéis é meio que dizendo, né, não desistam, vou fazer alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer. Então você mistura isso com o papo de que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, realmente para inflamar, né, esses golpistas. E isso vindo justamente minutos depois da derrota da seleção brasileira na Copa. Não sei se ele quis pegar esse momento de certa fragilidade, de comoção, né? Por que justamente hoje, depois de mais de um mês, né? Por que justamente hoje ele vem à tona com esse discurso? O que você acha, Menon? Bom, eu não sei se ele está fazendo isso para falar para sua base mais radicalizada, né?
os mais reacionários, os malucos aí que estão em frente ao quartel, para conseguir manter seu capital político aí, ser o líder de oposição, né? Ou se ele acredita mesmo que vai ter um golpe, né? Que eu acho totalmente inviável, né? Quando era do Globo esse vídeo que você mostrou, fala em golpe, né? Seu Globo fala em golpe, né? Em palavras golpistas, né? Não, essa matéria é da Fórum mesmo, essa é no nosso site. Uhum. A diplomação do Lula, agora dia 12, né? Já passa a ser o presidente diplomado, vai visitar o Biden, né? O presidente dos Estados Unidos já declarou que está, vários outros comandantes de país por aí, né? Então, eu acho que é aquele fantasma que fica rodando por aí, né? Ainda bem que faltam mais 20 dias, acabar com essa praga logo, mandar esse estrupício embora, porque não pode. Agora, como ele é meio demente, é capaz dele acreditar que possa ter alguma coisa mesmo. Mas eu não acredito. Eu acho que a base dele vai ficar mais radicalizada para ele tentar ser aí o líder da extrema-direita o ano que vem. É isso, a gente tem um vídeo de um trechinho, né, do discurso, vamos assistir, já tá, vamos dar uma olhada. Vocês também estão aqui, não é por mim, é pelo país de vocês. É verdade! É verdade! Esse país, não existe nada igual no mundo todo. Então, o que eu digo a vocês, vamos acreditar, vamos nos unir, criticar só quando tiver certeza absoluta, buscar alternativas. Cada um vê o que ele pode fazer pela sua parte. Algumas pessoas aqui na frente, eu reconheço, o que já perderam, o que poderão perder mais ainda. Conheço o temor de muitos de vocês, que não é diferente do meu temor. Quando vejo criança na minha frente, eu tenho uma filha de 12 anos. Todos nós aqui temos família. Todos nós temos filhos, netos, sobrinhos. E nós não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. De forma democrática, se manifestando de acordo com as nossas leis. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Acredito em vocês. Vamos acreditar no nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Meu Deus. Ana Prestes. O cara ficou tanto tempo em silêncio. Podia ter continuado, né? Para falar esse tipo de coisa, podia ter continuado em silêncio, né? Gente, já não bastasse o Brasil ter perdido, a gente ganha uma fala do Bolsonaro para comentar, né? Tava tão bom ele calado. Sabe uma coisa que me chamou atenção no discurso dele é quando ele fala assim: quem decide para onde eu vou são vocês, tá? Tudo bem. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês, ele falou, né? E quem decide para onde vai o Congresso são vocês. Ele falar isso sobre as Forças Armadas no dia em que é indicado pelo presidente eleito Lula quem vai ser o ministro da Defesa, eu acho que aí está uma questão tensa, né? Ele está, tipo, disputando, falando assim, olha, eu não vou largar fácil essa minha tentativa de manter a liderança sobre as Forças Armadas, que esse é um dos pontos mais sensíveis e um grande ponto, né, desse momento, para dar estabilidade ao país, né? Então ele fala num dia em que o Lula teve uma visibilidade muito grande, né? Talvez seria ainda maior essa visibilidade se não fosse dia de jogo da Copa, jogo do Brasil,
anuncia os ministros de áreas sensíveis. Nós falamos aqui ontem, no programa de ontem, por que essas áreas específicas é importante serem nomeadas, indicadas, né, quem vai ser nesse momento. E o que ele fala, o que ele faz é absolutamente criminoso, não tem outro, golpista. E eu acho que quando alguns veículos falaram dubiedade, acho que é pelo final, que ele fala, no momento oportuno. Isso é dúbio. Qual é o momento oportuno? Isso quer dizer o quê? Não, vamos agora tentar impedir a posse do Lula, ou não, tudo bem, vamos aceitar que ele já vai tomar posse mesmo, mas a gente vai continuar. Acho que o fator dubiedade está nisso. Mas todo o resto é golpista, é criminoso, estimula as pessoas a ficarem nas ruas, nas rodovias, e manutenção desse clima de tensão na véspera da tomada de posse do novo governo, da diplomação, dia 12, e depois da posse. Pois é o que eu ia mencionar agora, né? Para eles, os bolsonaristas que estão na frente de quartéis e tal, estão considerando esse momento como um momento muito chave, porque é na segunda-feira, né, a diplomação do Lula. Então, isso seria para eles, esse final de semana, entre hoje e domingo, seriam os últimos dias para algo acontecer, né? E não à toa o Bolsonaro aparece hoje falando isso, né? Justamente na véspera aí da diplomação do Lula. Agora, só para complementar esse assunto, eu mandei... Para eles mostrarem força, né, Ivan? Para eles mostrarem força. Exato. Mesmo que eles não consigam, eles têm que mostrar força nesse momento, porque o mundo vai estar olhando para essa diplomação, porque o mundo, a imprensa internacional, está todo mundo acompanhando essa tensão, né? Pois é. E sobre o Bolsonaro ter escolhido não só a véspera da diplomação do Lula, mas ter escolhido logo um momento após o jogo do Brasil, a derrota do Brasil, para falar isso me parece também que não vem do nada, depois que eu vi um tweet do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eu mandei no grupo aqui para o Guilherme passar para a gente. Vou pontuar aqui para o Guilherme para ele colocar na tela e vocês verem aí. Mas o Ciro Nogueira, ele foi ao Twitter agora há pouco e escreveu o seguinte: Lula anuncia Haddad e seleção eliminada da Copa, que foi nessa ordem. Uma coisa está ligada à outra, não digo nem sim, nem não. Haddad é zagueiro na várzea da economia, mas espero que seja só pé frio no futebol. Ele vem com um tweet associando a derrota da seleção às escolhas de ministério do Lula, né? Quase que paralelamente ao discurso do Bolsonaro, o ministro da Casa Civil. Ele está no Catar assistindo o jogo e ganhando aqui como deputado. Exatamente. Então, assim, não foi do nada, né? O Bolsonaro falou, vou sair agora da toca e vou falar, né? Parece que isso foi articulado, né? Se o Brasil perder, eu vou lá para a porta do Palácio, já está tudo articulado, né? Vou falar o que eu tenho que falar, né? Diplomação do Lula está aí, dia 12, enfim. Sigamos, né? O jogo era a cara do Bolsonaro, né? O quê? Não entendi, Menon. O juiz do jogo do Brasil era a cara do Bolsonaro, né? Putz, era. Era, todo mundo comparando. No lugar que eu estava assistindo... Olha lá. No lugar que eu estava assistindo, o pessoal estava na dúvida se comparava com o Bolsonaro pela aparência física ou se comparava com o Moro, né? Porque o tempo todo inventando falta que não existia. É o 07. Pois Oi, Ivan, mas vamos falar sobre a diplomação dos ministros, sobre a indicação dos ministros do Lula, e aí a gente volta para os memes na sequência. Tem o craque Neto quase sendo um ataque do coração ao vivo, e assim, a seleção brasileira conseguiu a proeza de deixar a Monja Cohen puta da vida. É a segunda vez que ela fica puta em 4 anos. Ficou com o Bolsonaro e agora ficou com a seleção brasileira. Mas vamos falar sobre os ministros. O Lula anunciou hoje a primeira fornada de ministros desse novo governo, né? Os 4 ministros anunciados, o Ivan já falou aí sobre alguns deles, né? Anunciou o nome do Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Não é da Fazenda do programa de TV, viu, gente? É da Fazenda, do Ministério da Fazenda. Anunciou também o Rui Costa, o governador da Bahia, como ministro-chefe da Casa Civil, o Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito, para ministro da Justiça, e o Mauro Vieira para as relações internacionais. Queria que vocês comentassem um pouquinho, Menon e Ana, sobre esses nomes, né? Já teve gente reclamando, né? Porque acho que nunca ninguém está feliz o tempo todo,
mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses nomes. Deixa a Ana começar agora, e depois a gente ouve o Menon sobre essa primeira leva de ministros no governo Lula. Tá, eu vou falar rápido para a gente ouvir nosso convidado, até porque ontem eu falei também um pouquinho. Houve uma crítica de serem só homens, acho que isso aí apareceu. Eu fico pensando que, eu olhando como mulher, uma mulher que inclusive estuda isso, eu acho que sim, faltou essa questão de ter um equilíbrio ali de gênero, mas o próprio Lula começou a fala dele falando isso. Eu sei que vai ter crítica, porque aqui não tem mulheres, negros, mas vão chegar. Ele já fala isso. Então, essa é uma crítica que houve. E, de resto, são todos ministros que são muito importantes nesse momento. Itamaraty, porque está vindo aí, vai chegar chefe de Estado, vai chegar um monte de gente de vários países, tem que preparar a posse. Casa Civil, como eu falei aqui ontem, né? Todos que vão ser nomeados, inclusive os ministros, passam pela Casa Civil. A Casa Civil cuida de toda essa questão, até burocrática, né? Mas também política. E os demais, Fazenda, que a gente fica brincando que o mercado, para satisfazer o mercado, né? Tá chegando. Justiça, porque o que se fala muito aqui em Brasília, gente, muito mesmo, é como vai ser a segurança na posse. Como cuidar da segurança do Lula. O Lula, ele está num hotel aqui em Brasília, um hotel bem conhecido, e outro dia teve confusão na porta do hotel dos bolsonaristas tentando entrar, teve uma crise na segurança do Lula, porque a situação em Brasília é tensa, de verdade. Eles tentaram invadir também a Câmara, essa semana agora. Então, me escapou defesa, que a gente já falou, que inclusive o Bolsonaro tentou delimitar hoje sobre isso, né? Então, são ministros que são muito importantes nesse momento, principalmente. Menon, sobre esses primeiros ministros anunciados aí pelo governo Lula. Bem, eu gostei, né? O Mauro Vieira ligado ao Celso, né? Ao Celso Amorim. Eu gostava muito do Celso Amorim, então acho que vai ser seguido aquela linha, né? De relações sul-sul, o Brasil mais predominante por aí, né? No mundo. Rui Costa, governador da Bahia, 2 vezes eleito, eu acho que ele vai fazer um trabalho bom ali na Casa Civil. O Flávio Dino, que eu tenho uma dúvida, que muita gente achava que ele devia ficar no Senado para ser um contraponto ao delinquente Sérgio Moro, né? Mas não, acho que está certo ele ser chamado pelo status político que ele tem, né? Pelo um grande jurista, tal, 2 vezes governador do Maranhão, senador eleito agora, tem gente que tem respaldo, que tem voto, né? Eu acho que a questão do identitarismo e a questão de gênero é importante, muito importante, mas vamos esperar as próximas indicações, né, para fazer uma análise assim depois, né? Como a Ana explicou bem, eu acho que foi melhor escolherem esses ministros agora, né? O Haddad para explicar para o mercado, né? Esse mercado que reclama de tudo, né? Então, acho que a primeira fornada foi estratégica, aí logo virão os outros. E hoje eu li também que a Margarete Menezes, né, mulher negra baiana, vai ser a ministra da Cultura. E aí que eu queria discordar, eu acho, não por ela, né? Eu acho que a ministra da Cultura, ou ministra da Cultura, na minha opinião, deveria ser um político, porque parece que aquilo está zerado, né? Foi arrebentado todo o ministério. Então, tem que reconstruir passo a passo. Então, eu acho que essa opção, assim, por uma grife, vamos dizer assim, né? Para mim não é legal. Não podia ser uma mulher gestora, um homem gestor. Eu preferiria isso, né? A Jandira Fegali, por exemplo, alguém nesse sentido, né? Mas vamos ver, tomara ela. Teve com Lula desde o começo, uma pessoa importante, né? Uma mulher representativa. Vamos esperar os próximos agora. Existia uma demanda muito grande da militância dentro do PT pelo Juca Ferreira, né, que já foi ministro também e tudo mais. Agora, com essa confirmação do convite para Margarete Menezes e tudo mais, se espera também que o Juca Ferreira até venha a compor o Ministério da Cultura, mas não diretamente como ministro, mas dirigindo alguma secretaria importante ali dentro, né? Como se deu em outros tempos, né? Por exemplo, quando Lula colocou o Gil de ministro da Cultura, o Juca trabalhava lá dentro do Ministério
também, né? Então o Juca, ele era mais esse cara político e o Gil, ele era a cara, né, do Ministério da Cultura, né, por todo esse simbolismo. Vamos ver, né, talvez se chegue a uma configuração interessante. E é isso. De Lucas, tinha mais assunto para a gente tocar? Então, a gente acha que pode ver agora, para a gente, acho boa lembrança, estava aqui na pauta o nome tipo da Margarete Menezes, ainda não foi anunciado oficialmente, né, mas já dá-se como um dos nomes certos para compor esse Ministério da Cultura, né, que tem essa missão de reestruturar. Vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo de futebol mesmo, e depois a gente volta para falar sobre a Argentina e sobre mais alguns temas políticos. Oi. Não, só voltando um pouco, ontem ou anteontem eu li eu não li a matéria, mas li uma manchete assim, que os indígenas estavam aborrecidos ou decepcionados com a possibilidade de recuo do Lula da criação do Ministério dos Povos Originários, né? E hoje ele falou, né? Vai ter mulher, vai ter negro, vai ter indígena, né? Então me parece que ele garantiu a criação desse ministério, que eu acho muito importante. Não sei, tinha se aventado, né, que essa promessa de ministério se transformaria, na verdade, numa secretaria, né? Mas depois dessa fala de hoje, realmente eu acho que é uma sinalização de que vai haver, sim, esse Ministério dos Povos Originários, né? Inclusive, ontem a Sônia Guajajara estava comentando sobre isso, dizendo que estava esperançosa que, de fato, o Ministério vai sair, que não vai ser meramente essa secretaria. Mas é isso. Vamos para o futebol, voltar para o futebol agora, né, Deluca? Depois a gente retorna para a política, é isso? Vamos ver os dois vídeos mais divertidos de hoje, dentro dessa tristeza que se abateu no brasileiro. Primeiro, o craque Neto tendo um rompante de ódio. Eu juro por Deus, eu achei que o craque Neto ia cantar para subir hoje. E olha que não é difícil ele ficar bravo, né? Exatamente, mas hoje eu achei que ele ficou nervoso demais. Vamos ver o craque Neto tendo um pequeno ataque, o pobre do craque Neto. Se ele errar, acabou. O Neymar nem bate o pênalti. Vai errar. Vai. Aí, ó. Acabou, Neymar. Time de filho da puta. Neymar não bateu o pênalti. Acabou. Eu falei que era o Neymar pra bater. A culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater o pênalti. O maior batedor de pênalti do mundo. Bateu. Sem vergonha. Você não merece estar aí. Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora, porque não teria chance. Se o Neymar faz o gol, você teria a chance ainda do menino, do Alisson pegar, e depois o Marquinhos fazer. Seu burro! Burro! Seu idiota! Acabar com o país! Um país sofredor! Um país que as pessoas pagam R$300 por uma camisa! Você levou a família sua! Você não pensa no povo! Nas pessoas que estão na rua! Seu idiota! Você perdeu a Copa do Mundo! Mais fácil! Aí, ó, nesse momento aí eu achei que o craque Neto ia embora. É só pensar! Primeiro pênalti! Deixa o Neymar! Não deixou! Erramos! Nesse momento eu achei que a gente tinha perdido o craque Neto para sempre. Mas justificável o nervoso do craque Neto, realmente foi. Como o próprio Menon falar, assim, foi difícil engolir, né? A gente tomar aquele gol de contra-ataque no finalzinho do jogo, não fazia sentido nenhum. Infelizmente, a gente teve que ver a seleção brasileira eliminada. Vamos só ver o outro vídeo. Conseguiram deixar a Monja Cohen puta, coitada. A mulher monja budista. Vocês conseguiram deixar a mulher irritada. Vamos ver o vídeo da Monja Cohen. Eu queria saber quem foi que escalou esse povo vai para o pênalti. Por que o Antony não estava lá? Por que o Pedro não estava lá? Por que o Neymar não marcou o pênalti? Por que puseram aquele menino lourinho que acabou de entrar agora? Não está com condição, não tem emocional para isso, gente. Que vergonha. O nosso goleiro Becker estava sem fazer nada.
Ele teve pouquíssimas defesas, ele estava frio, ele não foi capaz de defender nenhum. O que é isso, meu? O outro ficou defendendo o tempo todo, ele estava quente. Mas agora, quem pôs aquele menino Lourinho lá para marcar pênalti, ele não tem condição, acabou de entrar. Ele não tem condição. Por que não pôs o Antony, que estava bravo, que estava forte? Que vergonha. Aquele menino Lourinho é difícil, porque tinha 6, né? Todo mundo Lourinho. Mas acho que ela está falando do primeiro, não? Do Gabriel. É o Rodrigo, né? Mas tinha o Rodrigo, tinha o Neymar, tinha o Pedro. Gabriel tinha... não, Rodrigo. É o Rodrigo. Mas além do Rodrigo, tinha o Neymar, tinha o Pedro, Richarlison, mais 2 que eu não lembro agora. Mas a gente volta naquilo que a gente estava falando no começo, né, Menon? Que, assim, se tem algum culpado, né? Pelo menos o Neto e a Monja Cohen estão culpando o Tite, né? Estão colocando na conta de quem escalou os batedores de pênalti. Então, eu acho assim que a culpa é do Tite, porque se ele não escalou, ele deveria ter escalado, né? Então, eu acho isso. O cara que é dirigente ali, que comanda, né, que dirige o time, o comandante tem que falar, primeiro que vai bater é esse. Agora, se ele acha que o melhor tem que bater por último, essa tese está sendo desmentida várias vezes. Eu acho um horror isso. E acho que tem outro Quando debate. foi para o primeiro pênalti, eu falei aqui em casa para as meninas, ele é muito novo. Eu tive esse mesmo sentimento que a Monja Cohen falou, de uma certa ainda imaturidade. Falei, ele é muito novo. Então. Foi minha primeira reação, assim. E acho que um papo que começou logo depois que o jogo terminou, já tem várias... desde antes da Copa do Mundo, né, a gente já tinha várias teorias sobre isso, porque o Tite já tinha anunciado que, independente do resultado do Mundial, ele deixaria a seleção no fim do ano. E agora, acho que esse é o grande debate que a gente vai fazer, né? Que treinador vai reconstruir a seleção brasileira para esse novo ciclo, pensando na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Tem muita gente falando de um estrangeiro, né? O nome do meu Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é muito citado. Espero que não, torço porque não levem o Abel Ferreira do Palmeiras. Mas tem outros treinadores que são citados também. Eu queria que você falasse um pouquinho, Menon, o que você pensa que seria o melhor para a seleção brasileira para esse próximo ciclo? Que treinador teria esse perfil para uma nova geração da seleção brasileira? Eu acho que o treinador devia ser estrangeiro. Está na hora do Brasil tentar alguma coisa diferente. Mas eu acho que o estrangeiro de primeira linha, né? De primeira prateleira, alguém que tinha feito um trabalho ótimo na Europa, talvez já com experiência em Copa e tal. Né? Eu acho que o Abel e o Jorge Jesus, eles são bons treinadores, mas eles têm que, por exemplo, agradecer todo dia por estar trabalhando no Brasil. Né? O Abel Ferreira, por exemplo, trabalha no Palmeiras, um time espetacular, um time gigante, um clube enorme. Na Europa ele trabalhou onde? No PAOK e num outro time de Portugal, acho que não era nem o principal, né? Então eu acho pouca experiência aí, né? Do Abel, pouca experiência do Jorge Jesus. E o Abel também eu tenho muita implicância com ele, porque ele me processou e processou o Mauro César Pereira também. O Mauro César já ganhou, agora eu estou esperando a minha vitória aí, Abel. Pois então, isso foi um caso, inclusive... muito polêmico, né? Um processo por conta de opinião do Menon e do Mauro César reincidente. Essa é uma grande bancada do Abel que precisa ficar registrada. Ana Prestes, você que é um técnico estrangeiro, um técnico brasileiro para a seleção brasileira? Brasileiro. Agora, eu não sou... o futebol não é tão meu forte, né? Então, eu vou ficar aqui no Brasil. Mas eu não vou arriscar indicar ninguém. Muito bem. Eu vi gente pedindo o Fernando Diniz, Menon. Você acha Meu Deus! Não. Com certeza quem está pedindo não torce para o São Paulo. Como eu. Ou nem para a seleção brasileira, talvez, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a festa dos croatas. Tem um vídeo aí mostrando, não sobrou um vendedor, eu tive que pesquisar qual é o prato típico que vende lá na Croácia na rua, mas tem uns pastelzinhos que eles vendem fritos, não sobrou um vendedor desse pastelzinho pobre na Croácia hoje. Mostra o vídeo pra gente aí, Gui.
Peguei o Gui no pulo agora, ele não estava esperando. Mas mostra o vídeo da festa dos torcedores croatas. Afinal, a Croácia garantiu mais uma classificação para as semifinais de Copa do Mundo. Vamos ver aí a festa do torcedor croata. William, eu perdi aqui no grupo. Manda para mim, de novo. Manda, sim, pode deixar. Enquanto o Guilherme procura o vídeo aí, De Luca, apareceu aqui um amigo no nosso chat com a bandeira da Croácia, tá te zoando, hein, De Luca? O Gilberto Jimenez comentou aqui, coitado do palmeirense, era a chance de comemorar o Mundial. Rapaz, a gente já eu não comemorei, meu avô comemorou em 51. Quando a gente pergunta para as pessoas mais velhas, elas contam as coisas que elas viveram. Meu avô viveu o Mundial de 51, me contou que foi Mundial, que teve desfile em praça pública, que teve capa de jornal falando que era Mundial, mas não tem problema, a gente está muito feliz no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa. O torcedor do Palmeiras está muito feliz ultimamente. Não é isso que vai tirar o nosso sono. Eu vou mandar o vídeo para o Gui, mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a classificação da Argentina também, né, Ivan? Sim, pois é. Agora a Argentina pega Croácia, justamente, né? Vai ser justamente com a Croácia. Enfim, para mim, a Argentina é a favorita. No Fórum na Copa, só para atualizar para quem estava no Fórum na Copa, a Argentina ganhava por 2-0, tomou o empate, foi para os pênaltis contra a seleção da Holanda, mas conseguiu garantir a classificação para as semifinais, vencendo a Holanda nos pênaltis, com uma atuação brilhante do goleiro argentino, que pegou 2 pênaltis. De Luca, seja... Não tire a dramaticidade da coisa, né? Estava 2-0, tomou 2 gols. Tomou um gol faltando 7 minutos e o outro aos 10 minutos da prorrogação numa falta por baixo. Isso dá tango, meu querido. Uma falta que a gente não consegue mostrar, né? Porque a gente não tem os direitos de imagem, mas uma cobrança ensaiadíssima muito difícil de ver em Copa do Mundo. O cara cobrou por baixo e o atacante da Holanda, que marcou os 2 gols, inclusive, né? Da Holanda conseguiu fazer o segundo gol. Mas e aí, Menon, como é que você viu essa classificação heróica, sofrida? Tava tranquilo o jogo, né? Até a Holanda empatar o jogo, tava tranquilo. Então, assim, tem toda a razão. A Argentina está jogando melhor, né? Desde o começo. Primeiro gol, um passe genial do Messi, né? Segundo gol, o pênalti batido pelo Messi, né? E o Messi, eu gosto muito dele, mas quando ele bate pênalti, eu fico meio preocupado. Assim, já errou um na Copa, né? Mas bateu. E aí o Van Gaal resolveu apelar para a bola alta, né? O goleiro só um detalhe, o goleiro da Holanda tem 2,3 metros, aí o zagueiro Van Dijk foi para o ataque, ele tem 1,95 m, entrou um outro atacante de 1,97 m, 98, que eu não sei falar o nome, Vergenhust, eu acho, e toca a bola alta. E os zagueiros argentinos não são muito altos, e saiu o primeiro gol. E aí foi aos 83, né? Eu falei, faltam 7, só que faltavam 17, né? Eu já deu 10 de prorrogação. E foi aí só aquele massacre holandês, aquele massacre no finalzinho, na última bola sai o gol. Mas no segundo, daí começa a prorrogação e meus amigos estavam vendo junto, falamos assim, agora vai dar Holanda, né? Porque vai com moral alto, saiu de trás, empatou, mas não foi o que aconteceu, né? A Argentina dominou a prorrogação, nos minutos finais lá da prorrogação, conseguiu 3 escanteios, um chute que o goleiro defendeu, chute na trave. Aliás, o Enzo Fernandes chutou na trave e depois foi bater o pênalti na trave também, né? Amigo da trave. Então, no fim, a Argentina mereceu, foi justo. Eu acho que ela é melhor que a Croácia, mas eu estou achando, assim, que a França ganha. Estou achando que a França ganha a Copa. Mas estou torcendo para a Argentina. Tá desligado o seu microfone, William. Tava pegando um vídeo para mandar para o Gui aqui, achei que estava ligado. E você, Ana? Pelo menos isso a gente acertou, né, Ana? Ana e Ivan apostamos ontem na classificação da Argentina. Pelo menos a gente acertou, mas sofrimento, né? Um pouco de alegria para os argentinos que estão tendo tantos problemas ultimamente, né? A gente acertou, pelo menos ganhou. Nem lembro quanto que a gente chutou cada um aqui, apostou. Mas eu vi o jogo também, e é difícil fazer comparação, né? Mas eu acho que o jogo foi... eles foram tão aguerridos, assim, e você... Acho que foi você que comentou, De Luca, não sei se no seu Twitter, que a torcida... Eu até ri demais que você falou, essa torcida brasileira da Shopee...
que não sabe criar um clima de torcida em estádio. Aí eu fiquei prestando atenção no jogo, como você sentia a torcida, né? Argentina, gritando. Todo mundo já falou que lá no Catar a torcida mais expressiva, parece que numericamente, também é a Argentina, né? Porque estão em todos os lugares ali no Catar. Então você sentia a torcida junto, né? Ali na hora de cobrar os pênaltis, o goleiro agitando a torcida. Tinha uma garra, assim, uma coisa muito, muito, muito forte, assim. Então, eu acho que isso fez parte aí também da vitória deles nesses pênaltis. Cara, isso me incomoda demais, assim. Eu sou uma pessoa que vai em estádio sempre, o Menon, mais do que eu, e há mais tempo do que eu, inclusive. Esse lance dessa torcida verde e amarela me incomoda um tiquinho, assim, sabe? Umas músicas muito, muito, muito enlatadinhas, assim, né? É muito diferente das Acho que eles têm comportamento de consumidor, né? Se o time vai mal, eles falam assim, tá. Foi um pouco com a torcida do São Paulo, quando perdeu para o Independiente Del Valle. Gastei R$3.000 para o time jogar mal e ninguém quer saber quanto você gastou, né, cara? E eu acho que a torcida do brasileiro assim, é uma torcida assim, acho que o Partido Novo tem muito voto ali. Assim, tinha mais torcedor preto na torcida da Argentina do que na torcida do Brasil. Exato. Eu não sei se eram argentinos ou se eram... A Argentina tem muito torcedor em Bangladesh, mas ali eram torcedores pretos mesmo. É estranho, né? Esse movimento verde e amarelo vem recebendo bastante crítica de membros de organizadas que estão no Catar, inclusive, né? Tem muito torcedor de organizada da Gaviões, da Mancha Verde, de outras torcidas que foram de maneira independente para o Catar, né? E já rolou até briga ali na arquibancada, né? Deles pedirem para baixar a bandeira. Rolou uma com a Gaviões, né? Que o pessoal desse movimento verde e amarelo pediu para o pessoal da Gaviões não levantar a bandeira da Gaviões lá no Catar. E eles foram para cima e tudo mais, e eu vi entrevista com outros membros também de organizadas de outros times, acho que do Atlético Mineiro também, criticando bastante esse pessoal, e a crítica foi bem no sentido do que o Menon estava falando, de que não tem negros nessa torcida, os tem são pouquíssimos, né? E, no entanto, você está falando da torcida brasileira, né? Como na torcida brasileira, um país composto majoritariamente por negros, não vai ter negros. E essa torcida, inclusive, recebeu patrocínios. Teve patrocínio da Brahma, quando eles lançaram a música principal que eles têm cantado aí nos estádios. No vídeo no YouTube deles tem lá o patrocínio da Brahma, né? Então, também já... Eu vi uma matéria no UOL sobre essa falta da torcida torcer tão mal assim, e eles assim, numa hora do parágrafo, falou assim, o assessor de imprensa da torcida disse que a torcida que tem assessor de imprensa, brincadeira, né? É uma startup. É demais. É um empreendimento aí, né, dos empreendedores. E só reforçando que a zica da seleção brasileira foi causada por 4 eixos, eu falei lá no Twitter, 4 cavaleiros do apocalipse. O Bolsonaro, o juiz, que é igual ao Bolsonaro, né? Então é um clone do Bolsonaro que apitou o jogo da seleção, essa torcida e o assessor da CBF que jogou o gato de cima da mesa. O assessor da CBF jogou o gato de cima da mesa, zicou a seleção. Lá nos países árabes, o gato é sagrado. Eles têm uma idolatria por gatos. Jogou o gato no chão daquele jeito. Antes do jogo da seleção, zicou a seleção. E eu diria também, tem a carne de ouro também, né? A gente poderia meter mais um cavaleiro do apocalipse aí, que é a carne dourada, né? Que o pessoal foi comer lá no Catar. Que coisa, que cafona, né, gente? O que piora tudo, né? Se tivesse vencido a Copa, ninguém ia lembrar, né, da carne de ouro. Mas aí, quando perde, a gente lembra de todos os poréns, né? Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Eu tenho um comentário interessante aí da Márcia, a Márcia Empreender. Esse aqui, a Márcia Empreendedor, não tem negros lá pela desigualdade social que se intensificou nos últimos 4 anos. Assim, era muito caro ir para essa Copa. Um ingresso para o jogo da Copa era R$1.000, né? Fora o fato de você ter que estar no Catar, o que é um pouco mais caro do que o preço do ingresso na Copa, né? Viagem, hospedagem, o que você gasta, era tudo muito caro. Ir para o Catar, né? Acho que um outro problema, inclusive, tipo, de levar uma Copa para um país como o Catar é que torna ainda mais difícil um torcedor comum poder assistir jogo de Copa. Não que no Brasil isso não fosse um problema também, né? Já que aqui a gente também enfrentou problemas parecidos. O Joel Godoy falando, Marrocos ainda está na parada. É verdade, Marrocos ainda... Marrocos e Argentina estão na parada. A gente vai falar já sobre nossos
Lá no UOL tem os palpites, lá toda rodada eu escolho uma zebra, dessa vez foi o Marrocos. Eu acertei. A última eu acertei no Marrocos também. Eu fiz aqui o palpite no programa, acertei. Eu acho que não acerto mais nada até o fim da Copa, né? Porque eu sou um mau palpiteiro, mas pelo menos esse eu acertei. A Maria do Carmo falando que torce para qualquer seleção, menos para a Argentina. A Leila Araújo falando a França tem mais futebol, mas como a Copa é estranha, acho que a Inglaterra passa amanhã. Eu acho que a Argentina passa, mas realmente vai ser um jogão de bola. O Joel Godoy falando que a Argentina passa fácil pela Croácia. O Fred Dreyfus dizendo: por mim, limitaria até a convocação de jogadores brasileiros que jogam fora do país para valorizar o nosso futebol. O esporte não é só vencer. O Samir Soares falando que a Argentina está ruim demais. Eu discordo, foi um jogão de bola o jogo da Argentina controlando agora. O César Fogo falando sobre meus gatos aqui. Os meus gatos não param em nenhum programa, vocês sabem, eles já são personagens deste programa. E é isso, eu agradecer a todo mundo que comentou aqui. Agora sim, os nossos vídeos estão aqui. Vamos ver as duas festas das torcidas classificadas hoje. Primeiro vamos ver a festa da Croácia, lá onde não tem vendedor de borscht, sei lá, vou chutar um prato tipo da Croácia pobre. Mostra aí pra gente, Gui. Aí a seleção Hrvatska, que é como se fala Croácia em croata, e também a festa dos argentinos classificados. Hoje fizeram festa duas vezes, né? Teve gente lá comemorando a eliminação do Brasil, alguns torcedores argentinos torcem contra a seleção brasileira, e a gente teve também a festa da classificação. Olha aí a classificação da Argentina para as semifinais. Tá aí os dois vídeos das seleções que venceram e estão classificadas para as semifinais. Vamos para os nossos palpites de amanhã, Ivan, para ver o quanto a gente acerta? Vamos, bora lá. Começando pelo Menon, né, nosso convidado especial hoje. Bom, jogos amanhã temos Inglaterra e França, né? E Marrocos e Portugal, é isso, né? Faz seus palpites, Menon. Bom, a França vai ganhar com o gol do Mbappé aos 12 minutos da prorrogação. Não, eu acho que vai dar França e acho que vai dar Portugal. Ana Prestes. Eu também acho que vai dar França. Eu já até confundi os programas. Ontem eu também estava num programa que nós estávamos discutindo sobre isso. Ontem não, quarta-feira, essa aposta aí de final, se não fosse o Brasil, quem seria? Eu apostei na França. Acho que vai dar França 2-0. E o outro jogo é Marrocos e Portugal. Eu vou de Portugal. Eu tenho dificuldades com Marrocos por causa da colonização do Saara Ocidental. Então eu vou de Portugal. Vou de 1-0 para Portugal. A minha aposta é muito parecida com a Ana, 2-1 Portugal, e a França passa também na prorrogação, jogo apertado, jogo bom, né? Jogo bom da Copa do Mundo, a seleção da França classifica, e a gente teria França e Portugal, e Croácia e Argentina. Então, vamos ter, se tudo der certo, esses classificados. A gente vai fechar com o vídeo do Julinho já, falando inclusive sobre a Margareth Menezes, que deve ser a próxima ministra da Cultura, mas eu quero antes aproveitar para agradecer a presença do Menon aqui, já que nós somos três perebas do futebol, pelo menos a gente teve sua presença aqui, um especialista para falar com a gente. Menon, obrigado. Não tem nada de especialista, não. Pode chamar que eu venho. Quando der, eu venho. Obrigada, meu querido. Imagina. Vamos chamar mais vezes. Ana Prestes, obrigado novamente por aqui. Amanhã eu e Ana Prestes estaremos aqui também de novo, 7 horas da noite. E Ivan Longo também, meu companheiro de todos os dias. Fecha aí o programa e chama o nosso vídeo, Ivan. É isso. Vamos para o Julinho Bittencourt agora falando sobre Margareth Menezes. Fórum na Copa, final de semana, todos os dias, sempre às 7 horas. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. Hoje foi dia de seleção brasileira, mas também foi dia de novidade no Ministério do Lula. Eu não podia deixar novidade na cultura, né? Eu não podia deixar de me furtar de comentar o assunto aqui, que foi indicada, parece que finalmente foi indicada para ministra da Cultura. Ora, vejam vocês,
a querida cantora Margareth Menezes. Eu tenho ela aqui bem juntinha de mim, olha ela aqui, e acima um pouquinho, está ali, não por uma questão geográfica, mas por uma questão de coincidência mesmo, o ex-ministro Gilberto Gil, né? Então a gente tem a Margareth Menezes da Purificação, conhecida como Margareth Menezes, parece que vai ser a ministra do Lula. A Margareth, ela talvez tenha sido uma das maiores injustiçadas da onda da Axé Music, que tomou conta do Brasil, que explodiu no Brasil a partir da década de 80, né? A Axé Music que lançou cantoras como Daniela Mercury, Ivete Sangalo e posteriormente Cláudia Leite, e também a Margareth Menezes, que nunca teve o mesmo sucesso das colegas dela, todas brancas, né? Ela a única negra, por ironia, mas apesar disso, ou acima disso, ela fez grandes discos, tem uma grande carreira como compositora, cantora, carreira internacional e também como ativista, né? A Margareth fez vários álbuns, eu falei 14 álbuns que escapam dos clichês, são álbuns extremamente refinados, excelentes, né? Ela conquistou 2 troféus Caymmi, 2 troféus Impensa, 4 troféus do Osmar, além de ter sido indicada para o Grammy Awards, que é o Grammy principal, e também para o Grammy Latino, né, que é a subdivisão para a América Latina. Ela soma 21 turnês mundiais e é considerada pelo jornal Los Angeles Times como a Aretha Franklin brasileira. Eu quero discordar aqui carinhosamente do Los Angeles Times e dizer que a Aretha Franklin que é a Margareth Menezes americana. Ela é responsável pelo lançamento em 87, olha, vocês vão lembrar. Veja bem, foi a Margareth Menezes que lançou a canção Faraó, Divindades do Egito, que vendeu com ela mais de 100 mil cópias, virou um LP na época. Ela gravou, entre esses vários LPs, o Elegibo e Quindala, que alcançaram o topo da Billboard World Album. A Margareth Menezes lidera também o movimento afro-pop brasileiro, que visa preservar e promover a cultura afro-brasileira e criou também a Fábrica Cultural, uma organização não governamental que ajuda crianças e adolescentes carentes, pois ela tem esse lado ativista. Todo ano sai o trio elétrico da Margareth também em Salvador, que é um dos trios mais tradicionais do Carnaval de Salvador, né? Eu considero a indicação da Margareth Menezes um golaço do Lula, né? A indicação da Margareth Menezes para o Mink, acho muito legal, e ela repete de uma maneira melhor ainda a indicação de Gilberto Gil em 2002. Desta vez dando um passo mais além, pois além de cantora, consagrada, negra, ela também é mulher. É isso, gente. Um grande abraço e bem-vinda, Margareth Menezes. Valeu!